Distribuição normal, também falei um pouquinho lá no CEP, né? Precisamos abordar a questão da forma. Embora existam muitas distribuições de probabilidade, as famosas PDFs, que desempenham papéis importantes no DOE. Ontem, durante a live, eu citei as principais, aquelas que mais afetam o nosso jogo. Uma das distribuições mais importantes é a distribuição de probabilidade normal. A distribuição dos erros ou ruído, na maioria dos problemas considerados neste curso, deverá seguir essa distribuição normal. E a gente pode fazer isso, pode inferir isso, quando eu trabalho com amostras de tamanho grande. Se ao invés de cada amostra eu tirar 5 de cada vez, tirar uma só de cada vez, aí eu vou ter que avaliar a distribuição comportamental daquele processo. E não necessariamente vai ser uma normal. Mas se eu tiro 5 peças de cada vez, meço, faço a média delas, e aí a grande maioria das distribuições tende a normal. Lembrando, a normal é a boca de sino, vocês conhecem. Aqui está a equação que eu já mostrei para vocês lá no CEP. Essa é a PDF da distribuição normal, tá? É a função probabilidade e densidade da função. Então, é esse cara aqui que varia. Distribuição normal. Limites de x e z para cálculo de área sobre a curva. Olha, você pode dizer, em determinado intervalo, qual é a confiança que eu tenho que minhas amostras estejam lá dentro. Tá? Então, para determinar esses limites externos, você vai chamar de z esse ponto. Então, os limites de x e z para cálculo da área sobre a curva normal são esses aqui, ó. A menor que x, que é menor que b. Isso para tendo a média da população e o desvio padrão da população. Para eu ter essa inferência, para eu saber isso aqui, eu ter um valor muito próximo da realidade disso daqui, eu tenho que fazer uma integral de A a B, que são aqueles pontos que vocês viram aqui, né, ó, A a B. Por que integral? Porque se eu calculo a integral dessa região aqui, eu vou pegar toda a área debaixo dela. Essa área debaixo dela é a densidade de aparição, de frequência das amostras com quem eu vou estar tirando, vou estar trabalhando. Então, o Z, na verdade, eu vou calcular o X menos o Mi. Lembrando, X é a peça que eu tirei. Mi é a média da população. Sigma é o desvio padrão da população. Então, se eu pegar a média a peça que eu tirei, menos a média, dividido pelo... eu vou achar esse valor de Z. Então, X, se eu fizer aqui o rearranjo dessa fórmula, né, eu passo esse cara para lá multiplicando. Esse cara está menos, eu passo ele mais para lá, eu tenho que X é igual a Mi mais Z sigma. Então, um exercício básico, se uma distribuição normal tiver uma média de 40, um desvio padrão de 5, encontre o valor de Z que corresponda a um valor de uma medição de peça de 50. Está lá, o Z é 2.0. Então, eu vou ter que ir lá no gráfico, buscar o ponto 2 e lá é o meu Z. X é igual a Mi mais Z sigma, que é igual a 40 mais 2 vezes 5. Tirei a prova real. Deu 50? 50 era a peça que eu tinha lá em cima? Era. Então, tirei a prova real, tá certo, é isso mesmo. Eu tenho lá 0,9617, ou seja, 96,17% das minhas amostras devem estar no intervalo entre menos 1,84 e 2,55. Contagem. São os N, né? Quantas peças eu estou medindo. Então, são múltiplas opções. Um exercício. Um experimento com 3 variáveis possui 2 níveis da primeira variável, 4 níveis da segunda variável e 5 níveis na terceira variável. Quantas corridas
haverá no experimento se todas as configurações possíveis das 3 variáveis precisarem ser construídas. Então, 2 vezes 4 vezes 5 é o número de corridas que eu vou ter que ter. Só multiplicar os níveis de cada uma dessas variáveis. Então, são 40. O N é 40 corridas eu vou ter que fazer para mostrar todas essas combinações. Vocês entendem o que é uma variável e o que é um nível, não? Vamos dizer que eu quero fazer um experimento e quero a minha primeira variável seja temperatura. Então, eu vou testar se o meu experimento acontece melhor em 80 graus ou 100 graus. 80 graus e 100 graus são os níveis dessa variável. A variável é a temperatura, 80 e 100 são os níveis. E como é que a gente faz essa definição? Normalmente, na maioria dos processos, a gente trabalha com 2, 3 níveis, tá? 3 níveis é o que eu, particularmente, gosto mais de trabalhar. Porque você tem comportamentos um pouco diferentes. Quando você trabalha 2 níveis só, você vai ter uma reta, e você não sabe se daqui para cá ele foi numa reta, ou se ele veio aqui embaixo para depois ir na reta. Então você não sabe se ela é uma reta, se ela é uma senoide, o que ela é. Então eu gosto de trabalhar 3 níveis justamente para entender se, opa, o comportamento dela é retilíneo ou não é. E aí talvez eu tenha que fazer mais algumas análises, tá bom? Então eu, particularmente, gosto de trabalhar pelo menos com 3 níveis. O que é um fatorial? 5 fatoriais. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatoriais. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é um fatorial. 4 operadores devem medir peças para um estudo de erro de medição. Um estudo de RR lá, para você ver se o seu calibrador está bom ou não, é confiável ou não. Então, se cada operador deve completar suas medições antes do início do próximo operador, quantos pedidos possíveis existem para que o operador faça suas medições? Pronto. 4 fatorial. Tá bom? Então, são 24. Permutação. Quando que a gente usa permutação? Então, 3 operadores de 10 possíveis, ou seja, são 10 operadores possíveis. Você vai pegar 3. Devem ser usados em um estudo de erro de medição. Quantas ordenações diferentes existem para os operadores fazerem essas medições? Então, eu vou fazer uma permutação de 10, 3 a 3, tá bom? É assim que a gente faz, ó. O N antes é o total, e de quantos em quantos a gente quer montar é o nosso R. Então, 10P 3 a 3. E eu tenho essa soma. 10 por 7 fatorial. Eu só desmembro esse aqui até chegar no 7 fatorial, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, daí eu cancelo os dois e tenho só 8 vezes 9 vezes 10. Como resposta que dá 720. A combinação não, né? Combinação é isso que a gente explicou agora há pouco. Então, a combinação eu tenho N, R a R. E aí eu não preciso nem pôr C ou alguma coisa assim. Eu ponho só a combinação. O que ela é? Ela é a permutação dividido pelo número de variações de cada cor nas posições que eu falei para vocês aqui, ó. Então, na verdade, ela é N por R que multiplica N menos R. Isso a gente usa muito. Combinação a gente usa demais. Então, um experimento é realizado para comparar 6 tipos diferentes de material. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos testes diferentes para comparar todos os possíveis pares de médias devem ser realizados? Então, 6, 2 a 2. Combinação de 6, 2 a 2. Logo, eu terei 6 fatorial divididos por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Tá lá. Então, eu reduzo 6, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, corto aqui e aqui. Então, 6 vezes 5, 30, divididos por 2 fatorial, que é 2, dá 15.